Bem-vindos a mais um episódio aqui do Internet Explorer News, o vascaíno atrasado do YouTube. Eu sei que essa notícia que eu tô comentando aqui agora com vocês não é nova, ela está longe de ser nova, mas eu nunca encontrei uma oportunidade para falar, porque sempre surgiam outras coisas, e até mesmo eu quase não gravei ela, porque eu acabei de gravar os vídeos do Drogovic e do Verstappen. Mas eu falei, se eu ficar procrastinando, essa notícia vai ficar velha o suficiente para que não vale a pena nem ter um vídeo sobre ela, e eu queria muito comentar sobre ela. Se você não sabe nada sobre isso, então ainda assim vai ser uma notícia interessante. Porque eu sei que tem muita gente que não conhece nada, absolutamente nada sobre o mundo xadrez e não faz nem ideia de quem seja Magnus Carlsen. Isso é muito engraçado sobre o nosso mundo, porque a gente vive numa sociedade, como já diria o Coringa, vivemos em uma sociedade. Vivemos em uma sociedade em que a gente tem tantas celebridades que a gente não faz ideia de quem seja. Pessoas com, às vezes, milhões de seguidores que mostram pra você e você fala, quem que é esse mano, velho? Nunca ouvi falar desse cara. E o cara tem 17 milhões de seguidores. Eu vou falar um aqui pra vocês que pode ser que você não faça ideia de que exista, que é o que eu pensei agora por ter 17 milhões de seguidores. O Moist Critical. É um cara que eu acompanho há muitos anos. Eu tenho certeza que metade de vocês assistindo esse vídeo não faz ideia de quem seja Moist Critical, mas é um dos maiores canais do YouTube. Não necessariamente em inscritos, que tem muitos canais com mais inscritos que ele, mas em questão dele ser também um dinossauro do YouTube. Ele tá aqui desde os primórdios do YouTube fazendo conteúdo, e é um cara que eu sempre acompanhei também, que eu me inspiro muito pra fazer o formato, principalmente desse canal aqui, como ele é feito. Mas entre essas celebridades do mundo moderno, nós temos o Magnus Carlsen, que é um dos, se não o melhor jogador de xadrez, o melhor enxadrista da história. E por que eu tô trazendo um enxadrista pra falar aqui nesse canal que eu comento basicamente sobre automobilismo e vez ou outra sobre pratos que eu faço aleatoriamente? Porque ele deu uma frase, ele deu uma entrevista recente que ele falou: pessoalmente, eu acho que a Fórmula 1 é o esporte mais chato que se possa imaginar. Você só anda em círculos por um bom tempo. Para ser justo, a largada é emocionante pela potência dos carros, mas depois disso pouca coisa acontece. E a corrida é bem longa. E a maioria das pessoas não acompanha de perto o que está acontecendo. E essa é a frase que o Magnus Carlsen disse. Antes de começar a falar o que eu tenho para falar, eu só quero deixar claro que eu gosto de xadrez, eu jogo xadrez no chess.com e sou humilhado, porque eu sou horrível, eu sou péssimo no xadrez, sou muito ruim, mas eu acho divertido e jogo. Então, eu adoro, eu me divirto muito e gosto de jogar xadrez. Dito tudo isso, Magnus Carlsen, você joga xadrez e tá querendo falar de um esporte chato. E assim, com todo respeito, eu entendo que muitas corridas da Fórmula 1 são chatas. Você tem corridas insuportáveis da Fórmula 1. Você tem procissões, o GP de Mônaco consegue fazer corridas insuportáveis, procissões piores que qualquer uma que você imaginar na sua vida, que eu não quero ofender ninguém aqui. Mas você não podia estar mais errado na sua fala do que isso. E esse é um grande problema. Assim como eu falei que existem celebridades que a gente às vezes nem conhece, existem bolhas que, pelo fato de você não estar conectado, pelo fato de você não estar inserido nessa bolha, você cria um preconceito sobre essa bolha e assume aquilo como verdade. Assim como muitos de vocês que não devem fazer nada, não devem fazer a menor ideia de xadrez, assumiram quando eu falei essa frase. Falaram, mas você joga xadrez, o que você tá falando? Esporte chato? Nem deve ter chamado esporte, deve estar, falando mal, falando que não é um esporte. E assim, cara, é muito difícil você julgar algo no qual você não está inserido ou qual você não tem um contato grande o suficiente para que você entenda. E sobre Fórmula 1, claro que, como eu falei, você tem corridas insuportáveis, você tem corridas extremamente chatas. Extremamente chatas. Extremamente chatas. Como você tem corridas absurdas. Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois de Silverstone, e a gente pode ter tido uma corrida boa. Mas você tem várias corridas que são insanas, várias corridas muito boas e que fazem você ficar nervoso do início ao fim. Assim como eu tenho certeza que partidas de xadrez podem ser muito boas e emocionantes. Mas você vai me dizer que a grande massa, o grande bolo das partidas de xadrez não são boas? Quer dizer, não são ruins, não são chatas, que não acontece nada, que são duas pessoas sentadas frente a frente, encarando uma por 5 minutos até ela mexer uma peça e apertar o botãozinho do relógio? Da mesma forma que você tem corridas insuportáveis de Fórmula 1, Magnus Carlsen, você tem partidas insuportáveis de xadrez. E com todo respeito, como alguém que gosta de jogar xadrez, de assistir, a grande maioria, mais de 99% das partidas de xadrez vão ser chatas. Quando você tira grandes jogadores se enfrentando, as partidas de xadrez no geral vão ser chatas, porque ou é alguém como o próprio Magnus Carlsen amassando o seu adversário, ou é realmente uma partida tipo de baixo nível. Então assim,
você pegar esse preconceito e falar a maioria das pessoas não acompanha de perto o que está acontecendo, de um dos esportes que é um dos mais populares do mundo, Fórmula 1 é um dos esportes mais assistidos e mais populares do mundo hoje, numa audiência que só cresce cada vez mais, é um argumento que não faz sentido. É um argumento que não tem lógica e que só me faz acreditar que ele não faz ideia do que ele tá falando. Ele provavelmente tem esse preconceito, provavelmente ele não gosta de carros, não gosta de automobilismo no geral, e tem esse preconceito de que, corrida de carro é a mesma coisa, o pessoal fica andando em círculo e, assim, até a própria frase que ele usa, você só anda em círculos por um bom tempo. Já é exatamente esse ponto de que talvez ele não conheça o que é a Fórmula 1. De que talvez ele nem saiba que você tem vários circuitos diferentes. Eu imagino que ele sabe que sejam circuitos diferentes. Mas, tipo assim, quando a gente usa a ideia do meme, né? Eu mesmo compartilho muito meme com os meus amigos, tipo, quando um fã de Fórmula 1 vê 20 bilionários andando em círculo por 2 horas, e aquele meme do pessoal comemorando da série do Loki, né? É do Loki? Não lembro se é do Loki, mas o vilão é da série do Loki lá, né? O cara do tempo. Que ele fica num estádio lotado dele gritando e comemorando ali e tal, celebrando. Beleza, na zoeira é algo que realmente faz sentido, mas você trazer isso como um argumento sério de só andar em círculos por um bom tempo não faz sentido. E você exclui todo o resto que acontece dentro de uma corrida de Fórmula 1. Então, essa frase dele só me faz acreditar que ele não sabe do que ele tá falando, que ele não acompanha a Fórmula 1 de perto. E um outro ponto em questão é que o Magnus Carlsen é conhecido por ser esse personagem polêmico. O Magnus Carlsen é alguém conhecido por ter essas opiniões polêmicas, por dar essas falas complicadas. Ele já se envolveu em várias polêmicas ao longo da carreira. Recentemente, ele venceu um grande mestre campeão mundial, um indiano chamado Gukesh, e ele falou que a partida foi extremamente chata. Então vocês estão me falando que a partida entre o suposto melhor jogador da história, que é você, e não tô dizendo suposto porque eu tô querendo menosprezar, é porque tem gente que não concorda, tem gente que ainda bota o Kasparov, mas o que, vamos dizer assim, na prática, por o que alcançou na vida, o maior enxadrista da história. Então você pega a partida entre o maior enxadrista da história e o atual campeão mundial, que é o Gukesh, e a partida foi chata. Você não tá ajudando muito o seu caso aqui, Magnus Carlsen. Mas ele se envolve em outras coisas por ter essa personalidade forte, como ele ter já se autodenominado indiretamente como o rei do xadrez, né, compartilhando postagens que falam sobre, o rei do esporte, se você não consegue vencer esse cara, então ele é o melhor. Então ele fica compartilhando essas coisas, meio que dando indireta de, eu sou o rei do xadrez. Ele compartilha uma frase, exatamente escrito, tipo, se você é o melhor em alguma coisa, você é o rei de alguma coisa, não lembro. Ele compartilhou uma frase dessas. E também, recentemente, em 2022, ele perdeu uma partida de xadrez para um americano, alguma coisa Newman, me fugiu o nome do enxadrista americano, e ele acusou o cara de estar roubando. Como que rouba em xadrez? Isso é uma pergunta curiosa, né? E é algo que me surpreendeu muito na época quando eu vi sobre o caso, mas basicamente você coloca um negócio lá dentro, exatamente onde você imaginou agora, e alguém que tá assistindo por fora vai te mandando sinais, né? Tipo, vai usando uma IA, um computador, pra te dar as respostas. Tipo, aquele jogador fez esse movimento, como que eu posso prender aquela peça? Então você manda sinais, tipo, uma vez é cavalo, uma tremida é cavalo, 4 tremidas é tipo D4, ali no bloco do xadrez. Daí você só segue os comandos que vai tremendo. Mas, apesar do Newman ter admitido que ele roubava em competições online de 2011 a 2016, então online você não precisa do negócio lá dentro, você tem outras formas de roubar online que são muito mais fáceis. Ele disse que nunca roubou no presencial e que ele roubava no online quando ele era moleque, quando ele era jovem. Quando ele se tornou profissional ali na questão de começar a jogar essas competições presenciais, ele parou com isso para não destruir a própria carreira. Se é verdade ou não cabe a mim dizer, nunca foi provado que ele estava realmente roubando naquele campeonato. Mas o Carlsen acusou ele de estar roubando. Então o Carlsen é alguém de personalidade forte. E pra mim, essa frase dele sobre a Fórmula 1 é só um indicativo de que o Carlsen não assiste, não faz ideia do que ele tá falando, e ele só tem opiniões fortes e ele quer soltar elas pra lá e pra cá. No mais é isso que eu tinha pra falar. Não taquem hate nele, não taquem hate no xadrez. Não percam o ponto. Não percam o ponto do que eu tô querendo dizer nesse vídeo. Não é pra você ir lá e tacar hate no xadrez, falar que xadrez é uma bosta, que é uma merda. Se você não gosta de algo, você não precisa tacar hate naquilo. Apenas sabe, tipo, eu não gosto, não é pra mim. Essa frase toda podia ter sido resumida. Pessoalmente, acho que Fórmula 1 é um esporte que eu não gosto muito, não acho divertido e eu não assisto. Acabou. Ele não precisava ter falado, é o esporte mais chato que eu posso imaginar, você anda em círculos por um bom tempo. E depois disso, pouca coisa acontece, a corrida é bem longa e a maioria das pessoas não acompanha de perto o que tá acontecendo. Porque não é verdade, é mentira. É completamente mentira e ele não sabe do que ele tá falando. Mas ele queria destilar esse ódio porque sim.
porque ele tava afim naquele momento. De novo, não taquem hate no xadrez, não é isso que eu defendo, nos jogadores de xadrez, e quem gosta de xadrez não tem nada a ver com essa história, e provavelmente não compartilhem a opinião do Magnus Carlsen. Mas é basicamente isso. Valeu.